Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Quem vos fala é o Bispo Amaro, da Igreja Batista Maranata, Templo Central, em Brejo Santo. E neste vídeo eu quero abordar o tema Pastores na Casa de Deus. Vamos para Jeremias, capítulo 23, e vejamos o que é que diz a palavra. Ai dos pastores, verso 1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Nesse primeiro versículo, Deus está combatendo os falsos pastores, que ao invés de edificarem e alimentarem as ovelhas, eles dispersam as suas ovelhas. O verso 2 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós as dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei delas. Eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo que aqueles pastores falsos que oprimem a igreja, que maltratam o povo de Deus, esses serão punidos. Deus irá punir as ações dos falsos pastores que lideram o povo dele. O verso 3 diz assim: eu mesmo recolherei os restantes, ou o restante das minhas ovelhas, e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas e se multiplicarão. Aqui o Senhor dá uma garantia para as suas ovelhas, que elas serão cuidadas pelo Senhor. Se existir um pastor maldoso cuidando da casa de Deus e que procura dispersar essas ovelhas, Deus está garantindo que vai acoplar, ele irá unir, cuidar dessas ovelhas, vai trazê-las de volta, mas elas têm que ficar conscientes disso, seguirem em frente, porque Deus punirá os falsos pastores, mas as suas ovelhas serão cuidadas, serão bem tratadas por Deus. Agora no verso 4, e aqui eu termino, diz assim: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Queridos, aqui Deus está dizendo que levantará pastores, verdadeiros pastores, sobre a casa dele, e que a igreja não precisa se preocupar em existirem falsos pastores, pessoas que levam o nome de pastor, mas ao invés de cuidar da igreja de Deus, eles oprimem a igreja de Deus, exigindo da igreja de Deus aquilo que a igreja de Deus muitas vezes não pode dar. Deus está dizendo que vai cuidar dessas ovelhas, vai tratar desses falsos pastores, mas vai levantar bons pastores, verdadeiros pastores, comprometidos com a palavra de Deus. E aqui eu termino com dois pensamentos. Você que me acompanha agora, que cuida da obra de Deus, trate bem dela. O chamado pastoral é uma das coisas mais lindas deste mundo. Quando nós de coração cuidamos da obra de Deus, Deus abençoa-nos como seus pastores. E um outro pensamento é para aqueles irmãos, principalmente igrejas, algumas denominações, que atiram pedras nas igrejas que têm pastores por causa desse texto. Aí dizem que o único pastor é Jesus, e que todos os pastores são falsos, todos os pastores são mercenários, e que a igreja que tem pastor, essas não pertencem a Deus. A igreja não pode ter pastor, ela pode ter diácono, presbítero, ancião, cooperador, mas nunca podem ter, as igrejas não podem ter pastores, porque se tem pastores, essas igrejas não têm o verdadeiro pastor, porque Jesus
é o verdadeiro pastor, o único pastor. Irmãos, vocês estão equivocadíssimos, porque o texto termina dizendo que Deus vai levantar pastores para apacentar o seu povo. Irmãos, ponham a cabeça de vocês para funcionar e, pelo amor de Deus, parem de atacar o que vocês não conhecem. Olha aqui o texto sagrado lido que eu li, que diz que Deus punirá os falsos pastores, mas levantará os verdadeiros pastores. Será se nas Bíblias de vocês não tem o verso 4? Ou será se ela só tem apenas o verso 1, 2 e 3, onde Deus combate os falsos pastores? Será se elas não têm o verso 4 que diz que Deus levantará os verdadeiros pastores? Queridos, nós precisamos lembrar do que Jesus falou: examinai as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma pessoa que tem capacidade de enxergar o verso 1, 2 e 3, onde Deus combate os falsos pastores, mas não tem a capacidade de enxergar o verso 4, essa pessoa carece das nossas orações, porque essa pessoa, essa igreja, esse ancião, esse cooperador, seja lá quem for, essa pessoa precisa das nossas orações, porque ela é cega de entendimento. Ela no mesmo capítulo enxerga versos 1, 2 e 3, onde Deus combate os falsos, mas ela não é capaz de enxergar o verso 4 do mesmo versículo, onde Deus diz que vai levantar os verdadeiros pastores. Que Deus abençoe a nossa vida e tenha misericórdia da nossa nação, e que a mensagem do Evangelho que pregarmos seja a mensagem pura, do jeito que está escrito na Bíblia Sagrada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.